E aí família, beleza? Bom dia! Vamos trocar uma ideia hoje sobre 7 motivos para você não ir para os Estados Unidos, que você deve repensar seriamente. Mas isso é depois da vinheta. Então, meus amigos, um formato diferente hoje. Peguei um vídeo de um americano que tem um canal e anda pelas ruas dos Estados Unidos. Hoje, especificamente, ele está nas ruas de Boston. E a partir daí nós vamos fazer os nossos comentários aqui. Beleza? Só para ficar claro, eu não estou nos Estados Unidos. Esse vídeo eu baixei do YouTube. Mas vamos lá. Vamos aos motivos que você pode não se adaptar na América. Importante que você fique até o final. Algumas coisas você pode questionar, outras você vai concordar, mas é importante você ficar informado. Algumas coisas vocês têm noção e outras, às vezes, vocês vão estar fazendo de forma errada, sem saber que estão fazendo errado. Isso é que é o pior. Então a gente destacou aqui, basicamente, 7 coisas, são motivos para que você fique atento, principalmente para a diferença de cultura, né? Isso aí existe mesmo. Então vamos lá. Número 1. As regras são rígidas, né? Muito rígidas nos Estados Unidos. Então o império da lei geralmente funciona, né? Então, assim, não, mas igual aqui no Brasil, não, mas o fulano fez isso, mas não vai dar nada para ele não, né? Começar pelo nosso presidente, é isso? Para resumir. E lá fora, não. Lá fora, se você fez alguma coisa, independente se você, o Antônio, o Joaquim, o Manel, né? Seja quem for, lá você vai responder. Se não, vejamos. Vocês lembram daquele fato do Michael Jackson ter sido acusado por uma denúncia que depois até se provou ser falsa, de um menino que dormiu com ele e tal, aquele caso lá, né, do Michael Jackson? Pois é, Michael Jackson teve que responder, foi processado e rebolou literalmente para não ser condenado. Conseguiu provar e tal, mas teve que pagar uma indenização, né, até depois da morte dele. Então, que era menino, virou homem, né? Disse que foi forçado pelo pai a fazer aquela denúncia. É grana, né? Mas, até provar que focinho de porco não é tomada, Michael Jackson teve que responder e comparecer nas cortes de justiça americana. Outro caso que ficou muito famoso foi daquele ex-presidente Bill Clinton. Lembra que ele teve um caso com a Monica Lewinsky, se não me engano, a secretária dele lá, teve um caso lá, uma relação, e a situação para ele também ficou muito, muito difícil, mesmo ele sendo presidente, né? Então teve que responder e se desgastar politicamente, juridicamente, né? E foi difícil para ele, né? Outro caso que ficou muito famoso é daquele ator americano, aquele ator negro, especialista, preto, não sei como é que fala, especialista em artes marciais, Wesley Snipes, lembra? Que luta e tal. Pois é, o cara americano teve que fugir dos Estados Unidos porque não queria pagar imposto, estava sonegando imposto. Então lá as coisas são levadas a sério e realmente funcionam. Então o pessoal que estiver indo e não quiser passar por esses dissabores, por essa dificuldade, o sujeito tem que andar enquadrado, porque se não andar, né, a lei lá é cega nesse sentido aí, ela vai atrás de você mesmo, entendeu? Agora você imagina um brasileiro como nós, um país tropical, né? Aí você vai para a Flórida, por exemplo, né? Que é um estado muito quente, o pessoal não conhece, mas o pessoal fala que lembra muito o Brasil. Por quê? Porque é muito quente, as águas são, né, daquele jeito, tem praia e tal.
E aí, aqui no Brasil, o sujeito fazia aquela caipirinha, levava aquela farofada, entendeu? Comia na praia, até aí normal, mas levava aquela bebidinha, a caixinha de isopor cheia de cerveja, bebia e tal. Lá na América, isso não existe. Né? Você pode até fazer a farofada e comer a farofada, não tem problema. Desde que você junte o lixo e jogue no lixo. Né? Agora, bebida alcoólica em local público é proibido. Né? Até no supermercado. Se você for comprar... supermercado não vende, né? Bebidas alcoólicas. Você tem que ir no depósito que eles chamam de licor. Licoring, né? Que são os depósitos especializados em vender bebida alcoólica. Você tem que ter 18 anos para entrar lá e para comprar bebida. Senão você não compra. Né? Para você ver como é que a coisa é rígida. Aí você está bebendo na praia, o que acontece? Você não está sabendo, a polícia vai lá e vai te prender. Né? Dependendo do seu nível de inglês, do seu nível de diálogo lá, o cara vai... Não, peraí. Você é turista, não sabia? Então vou te orientar. Pode ser que o policial te oriente, mas a ordem é prender. Né? Prender o sujeito que estiver bebendo em público. Agora, você já imaginou? Você está na praia de boa, aquela cervejinha geladinha, né? Caixa de isopor geladinha lá, cheia de gelo, bacana, e você sair de lá preso. Então, por isso que a informação é importante. Vamos para o segundo aspecto. Trabalhar sem documentos é crime. Você estava falando aí isso, aquilo, em outros vídeos. Sim. Agora, lá nos Estados Unidos, são 50 estados, tem alguns estados que são considerados estados guardião. Por quê? São estados, o que é isso, estado guardião? É um estado que protege o imigrante, nesse sentido de trabalhar sem documento. Né? Então, se você, por exemplo, estiver em Washington, Nova York, né, Massachusetts, deixa eu ver aqui mais algum, Califórnia, esses estados são considerados guardião. Então, você não vai ser perseguido, eles não vão perguntar o seu status, se você está legal, se você não está. Eles, tipo assim, faz de conta que você está legal, entendeu? Desde, logicamente, que você não faça nenhuma besteira, né? Se você estiver tranquilo, mas, por exemplo, se você for para a praia e beber, né, você já vai entrar na alça de mira deles. Então, aquilo que era vista grossa vai deixar de ser, por exemplo. Né? Agora, tem outros estados, como a própria Flórida, que eu acabei de citar, que se você for pego trabalhando, né, até o governador, acho que atual governador de lá, ameaçou prender os imigrantes ilegais, né, também para fazer política, né, porque era véspera de ano eleitoral, que vai ser esse ano, em outubro, as eleições americanas. Então, ele andou falando um monte de bravata e tal, que ia prender e tal, mas você pega o estado do Texas, que faz fronteira com o México, está essa luta intensa com o governo federal americano, e eles estão disputando na justiça essa coisa, vai prender o imigrante, não vai prender, como é que fica? Né? Quem estiver trabalhando, só para você ter uma noção de como a lei ela funciona nesse aspecto aí, né? Tirando, repito, a particularidade aí do estado que é guardião, ou seja, que protege o imigrante, para o estado que não é guardião. Então, ele cumpre à risca aquilo que está na Constituição americana. Né? Uma pessoa ilegal nos Estados Unidos fala assim, não, eu fui, né, e tal, e fui com visto, por exemplo, aí o cara me deu visto de 6 meses, eu fiquei mais de 6 meses, por exemplo, fiquei anos. Ou então eu fui pelo México e fiquei muito tempo também. Aí você pensa assim, porra, não dá nada, né? Porque quando a minha filha quiser ir, minha filha está no Brasil, quando ela quiser ir, não vai ter problema, né? A minha mãe, meu pai, né? Um neto meu, aí que você se engana. Por quê?
Porque o sistema americano, ele é baseado no banco de dados. Quando você entrou para dentro do país, todas as informações que você, tudo que você aplicar, seja para tentar comprar um carro, seja para um aluguel, seja para comprar alguma coisa, entendeu? Tudo vai ficar registrado. Por exemplo, você passou no pedágio, e aí aquele pedágio você não tinha o dispositivo que faz a leitura, e aí pela placa eles leram e você recebeu uma multa, sei lá, $5. A multa vai vencer, por exemplo, daqui a um mês. Você não pagou os $5. Aqueles $5, ele vai para 50, desse jeito, com 2 meses, né? Com 3 meses, ele vai para, por exemplo, 500, né? Estou falando um valor hipotético aqui, vai para 500. E vai virando uma bola de neve, né? E isso pode gerar, desde a sua prisão até a suspensão da sua carteira, se você tiver carteira de motorista, o seu impedimento de dirigir, né? Então, para você ver como é que as coisas lá funcionam baseado nesse banco de dados. E, logicamente, se um parente seu pede para o visto, por exemplo, né? Seja até visto de estudante, enfim, se tiver lá mas você é filha do fulano que está aqui dentro, você é neta do ciclano, entendeu? Então, o visto dessa pessoa, que não tem nada a ver, né? Em tese não tem nada a ver, ela não tem culpa de ser seu parente, o visto dessa pessoa vai ser negado, por exemplo, baseado nas informações que a imigração tem daquele seu parente que está nos Estados Unidos ou que esteve nos Estados Unidos de forma ilegal. Vamos aqui para o item 3, saúde. Muita gente fala, não, porque a saúde do Brasil é bom e tal, porque é de graça. É uma grande mentira, né? Porque a quantidade de impostos que o brasileiro paga é enorme, né? O brasileiro aqui já nem sente mais, né? É tipo o couro já está, né? Já está açoitado, ele já nem está sentindo mais. Mas a saúde nunca foi de graça no Brasil, né? Você não paga em espécie ali na hora, né? Mas que você paga de outra forma, através dos impostos, você paga. Nos Estados Unidos, você também paga os impostos, só que lá não tem hospital público diferente do Brasil. No Brasil, você passou mal, vai no hospital público. Lá não tem hospital público. Lá só tem hospital particular. Então, se você tiver, repito, no estado guardião, você vai poder ter direito a um seguro-saúde financiado parte pelo governo, dependendo da sua renda, e você vai pagar aí um valor mínimo, conforme a renda que você ganhar, né? Se você ganhar uma renda maior, logicamente vai aumentando o valor da contribuição que você tem que fazer. Agora, se você estiver num estado que não é guardião, por exemplo, Flórida, qualquer outro estado aí que não é guardião, você tem que fazer o seguro-saúde, pagar por ele, o governo não vai te dar incentivo, né? E você tem que torcer, logicamente, para aquele problema que você venha a ter no futuro esteja dentro daquilo que você colocou no plano do seu seguro de saúde quando você assinou o seguro. É isso? Então, se tiver, beleza. Se não tiver, você vai ter que pagar a diferença. E é caro, não é barato, né? Então, é importante que seja dito. Essa diferença você tem que ter em mente, do estado guardião para o estado que não é guardião, ou seja, que não é amigo do imigrante. Vamos para o item 4, relação na prestação de serviços. Todo sistema de relação entre cliente e empresa é calçado pelo seguro. Por quê? Porque se o sujeito cai da escada, está arrumando o seu telhado, cai da escada e ele vai, logicamente, ser hospitalizado, vai ser socorrido, levado para o hospital. Se ele tiver se essa relação entre a empresa que fornece o serviço
E a pessoa que contrata o serviço, se tiver um seguro, se essa empresa tiver um seguro, logicamente, quem contratou o serviço está coberto, está tranquilo, ele não vai entrar com R$1 ou com $1. Quem vai pagar por isso é o seguro que a empresa prestadora de serviço fez, né? Agora, às vezes, a pessoa, por inocência, não, vou pegar um serviço mais barato, e às vezes o cara não tem o seguro, né? Aí você fica sujeito à sorte. Por quê? Se o funcionário cair dessa escada, tiver que ser socorrido, todas as despesas hospitalares, lembra que não existe hospital público? Todas as despesas hospitalares serão pagas por quem contratou o serviço e não pela prestadora de serviço. Por isso que é importante, se você contratar algum serviço lá, quando você for, quando você estiver lá, que você contrate, exija que a empresa, ou a companhia ou a empresa tenha seguro, justamente para que você não fique sujeito à sorte, né? Você tem que estar ciente do que está acontecendo. Outra coisa que é diferente, né, é o item 5. Diferença dos Estados Unidos para o Brasil em relação aos direitos trabalhistas. Isso aqui é uma coisa muito interessante e às vezes pode até gerar polêmica, mas não é. Os Estados Unidos é um país que valoriza a meritocracia. O que é meritocracia? É o mérito, é a sua capacidade de realizar. Então, se você tem essa capacidade de buscar, de se qualificar mais do que o outro, você vai ser reconhecido e melhor remunerado em relação ao outro, né? Outra coisa, o Brasil tem vários feriados, desde feriado para isso, feriado para aquilo, aí feriado cai na quinta, o pessoal emenda para sexta, entendeu? Aquela bagunça. Feriado cai na segunda, aquela bagunça, sábado, domingo, segunda. Um estado que eles falam que é laico, que o Brasil não é laico, né? O Brasil é um estado religioso, muito religioso. Qualquer data religiosa, o Brasil para. Então, por exemplo, se você está lá nos Estados Unidos, você geralmente está empreendendo. Você é incentivado a empreender. O que é empreender? Você criar sua própria companhia, você contratar seus funcionários, você investir, né? Principalmente para aqueles que já estão lá um pouco mais tempo, né? Se você está chegando recente, você vai trabalhar para alguém que está empreendendo. Então, essas pessoas que estão empreendendo, né, que buscam uma meritocracia, elas vão te pagar pela hora trabalhada e não vão te pagar pelo feriado. Ah, mas tem feriado, é sábado e segunda, vamos supor, você não vai receber. Inclusive, muitas pessoas trabalham nos feriados. São raríssimos os feriados, até onde eu sei, que existem nos Estados Unidos. Sei lá, se não estiver falando besteira, tem o Independence Day, que é o 4 de julho, que é a independência americana. Acho que tem o Natal, né? E mesmo assim, muitas empresas trabalham porque querem vender, né? Porque é um país consumista, mas não tem essa coisa de trocentos feriados e, né? Outra coisa, pessoal que trabalha por conta própria tem que trabalhar para receber. Pessoal que, se não trabalhar, não recebe, né? Agora, se você trabalha numa empresa, mas para trabalhar numa empresa você tem que ter o documento, aí você pode ter férias, uma semana, geralmente uma semana de férias, né? Você tem essas, entre aspas, regalias, não é isso? Basicamente, são essas as diferenças nas relações trabalhistas entre Estados Unidos e Brasil, né? A diferença do empregador de um país e outro. Número 6, comportamento do americano. Pois é, o americano, eles não ligam muito para a aparência,
né? Você fala assim, às vezes você está olhando para um cara, sabe aquele cara aqui no Brasil que você está olhando assim, pô, o cara, entre aspas, né, com todo respeito, o pessoal fala, tem sentido pejorativo, fulano, grosseiro e tal. Às vezes o cara é dono de não sei quantos hectares, né, dono de uma fazenda enorme. O cara não está esquentando, ele não precisa provar nada para ninguém, né? E o americano é mais ou menos assim. Ele não esquenta muito com roupa e tal. O americano gosta de economizar, sim. Eles gostam muito de acumular, de guardar dinheiro, de, né, estar precavido para qualquer coisa ou guardando dinheiro para aplicar nas futuras gerações, dos filhos, dos netos, né? Isso faz parte da cultura americana. Outra coisa que o americano não dá muita importância é para carro. Essa coisa que a gente dá importância para carro, o carro tal, marca tal, e lava, e compra cheirinho, coloca dentro, passa pleitinho no pneu. O americano não está nem aí. Logicamente que ele lava o carro e tal, mas assim, ele vai usando geralmente, a maioria não faz sequer manutenção do carro, né? Vai usando, de quebra ele vai lá e doa para uma instituição, né, em troca do abatimento do imposto de renda, e vai lá e compra outro carro, zero, seminovo, né? Então é desse jeito. Logicamente eu estou falando do americano, né? Não estou falando do imigrante que vai para os Estados Unidos, estou falando do americano nativo, o cara que mora lá, que nasceu lá, que tem documento, que tem condições de financiar um carro a um juro, né, muito pequeno. Essa é a cultura do americano, eles não dão valor para carro, né? O valor que nós brasileiros damos, eles não dão, né? E isso é muito nítido para quem chega lá. Outra coisa, né, diferente no comportamento do americano, por exemplo, você já deve ter visto os desenhos animados, em filmes, as crianças, né, brincando no quintal. Bacana, o pessoal brinca e tal, é beleza, né? Porque as casas não têm muros, né, são seguras na maioria dos estados, enfim. Isso é verdade? É. Mas tem uma coisa por trás disso aí que as pessoas muitas vezes não sabem, né? Por que as crianças vizinhas, quando vêm na casa da gente, né, por exemplo, imaginando que eu estivesse lá, por que elas são convidadas a brincar fora de casa, brincar no quintal? Porque se elas se machucarem dentro da sua casa, o filho do vizinho se machucar dentro da sua casa, é você que vai pagar pelas despesas hospitalares dessa criança, né? Aí você já pensou na dor de cabeça? Já pensou você numa situação dessa? Brincando com seu filho, brincando com o amiguinho dele e tal, de repente se machuca. E criança é espoleta mesmo, né? E aí você tem que correr para o hospital e pagar, aí, porque não vai ter o seguro-saúde, vai ter que pagar uma nota. Às vezes quebrou um braço, uma perna. Então, esse é outro detalhe diferente da cultura brasileira. Aqui todo mundo, né? Lá o pessoal mais desse aspecto é mais, né, de frio, né? Outra coisa que é diferente nos Estados Unidos é em relação à mordida de cachorro. Aqui o cachorro escapou do portão, vai lá, morde o bêbado, morde a velhinha, morde a criança, morde o sujeito que está indo para trabalhar, morde o carteiro, tá tudo certo, vira meme, brincadeira. Nos Estados Unidos, não. Se o seu cachorro morder alguém, seja o carteiro, seja o bêbado, seja a criança, seja o velhinho que estiver atravessando a rua, pode preparar que a pessoa mordida tem 99% de chance que ela vai entrar com processo contra o dono do cachorro, né? Isso faz parte da cultura americana. Eles adoram processar, eles adoram o chamado litígio, adoram levar na corte, porque, né, vai ter um cascalho. Então isso faz parte da cultura americana, né? Então essa é a diferença em relação ao Brasil. Vamos para o item 7, trânsito.
estava falando do cachorro, mas é uma situação mais ou menos parecida. O trânsito americano é muito estressado. Os americanos adoram buzinar, ele não tem muita paciência. Mas existe também uma galera americana ou imigrante que adoram se jogar na frente dos carros. Agora, olha a loucura. E eu falo isso porque eu vivi isso. Estava dirigindo e veio uma mulher com um carrinho, esse carrinho de bebê normal, e do nada, não tinha faixa de pare, não tinha faixa de pedestre, não tinha sinaleira, semáforo, não tinha nada. Ela se jogou na frente. Ainda bem que eu estava devagar, freiei e tal, assustei, mas eles adoram ser atropelados. Por quê? Porque isso vai gerar, assim como a mordida de cachorro, isso também vai gerar uma indenização, né? Até provar que focinho de porco na tomada, você vai ter que responder, né? Com o diferencial que os carros lá são obrigados a ter seguro. Todo carro lá é obrigado a ter seguro. Se não tiver seguro, já há um crime, né? Já há um crime nisso aí. Então, 99% dos estados lá tem carro, seguro é obrigatório. Não é o DPVAT não, é o seguro, né? de terceiros. As regras de circulação lá nos Estados Unidos são extremamente rígidas, por um lado, e extremamente, vamos dizer assim, leniente, né? Frouxa, por outro. Por quê? Se você pega o school bus, né? O school bus, não sei a pronúncia certinha, que é o ônibus escolar, ele para, o motorista coloca o pare ou stop do lado esquerdo, quem está atrás não pode ultrapassar, quem está no sentido contrário não pode vir. Eles são obrigados a parar. Obrigados, isso é lei. Você tem que parar. Ah, mas o sujeito deu um jeitinho, ele não quis parar, não. Beleza. A polícia te pegar, o que acontece? Seu carro vai ser multado, vai ser guinchado, o condutor vai ser preso e a pessoa que estava, né, no carro dirigindo, o condutor, vai ser processado. Então não é bagunçado. O sujeito quer fazer, viu o stop lá, quer correr o risco, corra, sabendo que se a polícia te parar, vai ser barba, cabelo e bigode. Outra coisa que existe lá é o pare, né? O stop do school bus, stop que está na faixa lá e com a placa, pare, né? Que é pare lá, stop. Não tem esse negócio de você chegar e não, vou dar uma reduzidinha e vou embora. Não, lá você é obrigado a parar. Se você não parar e alguém te flagrar avançando no pare, você também corre o risco de ser multado, de ter que ir na corte, que é a justiça americana, de pagar multa, de pagar fiança, né? De ter a ficha suja, nesse sentido aí, né? Isso aí é fato. Agora, se eles são rígidos por um lado, por outro, eles são, sabe, é até engraçado, é até perigoso. Por quê? Quando o sinal abre, você vai para a direita, né? O outro vai para a esquerda. Mas aí pega o que vai para a direita lá e o que vai para a esquerda aqui, né? Eles ficam em tempo de se chocar, em tempo de colidir, né? Um na esquerda lá e um na direita aqui. Então, assim, é perigoso, é perigoso. Outra coisa que tem lá, o sinal está fechado, né? Sinal vermelho, tranquilo. Se não tiver nenhuma placa escrito, se não tiver nenhuma placa
dizendo isso, você pode olhar para a esquerda, ver se não vem um carro e fazer a conversão para a direita. Sem problema, isso não é considerado avanço de sinal. Agora, se tiver escrito e o sinal estiver fechado, quer dizer, você não pode virar com o sinal vermelho, está falando. E aí você realmente não vai poder. Né? Mas a maioria dos sinais não tem nenhuma identificação te proibindo de virar à direita. Se olhou, viu que tem condições de entrar na via, na pista de rolamento, você pode ir tranquilo. Né? Então, se por um lado eles são rígidos em relação aos ônibus escolares, por outro, eles são muito estranhos em relação a isso aí. Eu, particularmente, achei estranho. Eu dirigi lá 2 meses, tinha dia que eu andava 14 horas dirigindo e posso falar com um pouquinho de propriedade. Né? O trânsito lá é meio... Tem hora que a sensação que dá, eu nunca fui, mas a sensação que dá é que eu estava na Índia, que eu estava naqueles países, sabe, que não tem sinal direito. Né? É meio loucão, sabe? Então é isso, meus amigos. Foram 7 características que você tem que pensar, né? Se você quer ir para os Estados Unidos. No mais, agradecer ao membro, vou colocar o print dele aqui, ao primeiro membro, né, que assinou aí, a ser membro do canal, vou colocar o print dele aí. Cara, muito obrigado mesmo. A mesma emoção de ter chegado a 100 inscritos, né? Depois 500, depois 1000, agora já estamos com 2.600 inscritos. E eu quero ter essa mesma emoção no clube de membros. Então, você que está assistindo, que chegou até aqui, clica lá, faça parte, R$ 2,99. Isso vai me ajudar a trocar equipamento, comprar um microfone melhor. Isso vai ser devolvido para você uma qualidade melhor nos próximos vídeos, tá bom? E compartilhe nas suas redes, é importantíssimo que você compartilhe para a gente ganhar relevância na plataforma, tá bom? Fica assim, um forte abraço, um bom domingo e que Jesus nos abençoe. Valeu, fui!